Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica de como trabalhar o Scratch Junior via desktop, tá? Via aí o nosso computador. Para quem não sabe, o Scratch Junior ele é um aplicativo de programação em bloco para as crianças de 5 a 7 anos de idade. Então, para isso, né, se vamos supor, se você não queira utilizar o celular, né, e queira utilizar, por exemplo, o computador que você tenha no momento, essa aqui é uma dica que vale a pena, né? Então, vamos lá. Então, aqui é o site em que você vai baixar para o seu computador. Aqui ele está falando sobre, né, o Scratch Junior, né, aqui, que é uma plataforma educacional, né, e aqui embaixo a gente tem o Downloads. A gente tem para Mac e para Windows, tá? Então, só temos essas duas opções. Mas abaixo aqui, ele traz algumas informações, por exemplo, por que não tem o gato, né? Então, o gato eles não puderam usar, mas trouxe de muitos outros personagens, tá? E aqui a gente vai baixar, né, no caso aqui, para Windows. Então, eu vou clicar aqui, ele vai pedir para a pasta, né, onde eu vou salvar o meu programa. Então, eu vou clicar aqui em salvar em Downloads mesmo. Vou aguardar, então, baixar. Vamos aguardar. Então, ele tá aqui, então você pode simplesmente clicar em abrir. Então, se você não lembra onde você salvou, né, provavelmente vai estar em Downloads. Aqui, no caso, eu escolhi a pasta Downloads. Vou dar 2 cliques nele e aí ele vai me abrir, tá? Ou eu simplesmente posso clicar aqui, clicar em abrir e vamos aguardar ele executar aí o programa. Feito isso, a gente já está vendo aqui o Scratch Junior, né? Então ele está sendo carregado. Então vamos aguardar. Prontinho, ó lá, já está aqui. E você percebe que ele já criou na sua área de trabalho, ó, um ícone, tá? Então toda vez você não vai precisar ir lá em Downloads novamente. Você vai clicar aqui 2 vezes e ele vai abrir desta forma. E aqui, ó, tem essa casinha, você vai dar um clique nele, tá? Aqui tem alguns projetos, tá? Que eu já fiz, tá? Porém tá salvo. O de vocês provavelmente não vai ter nenhum, porque vocês não criaram nenhum, né? Então, para criar um, vocês vão clicar aqui no botão de mais e vocês vão criar o primeiro projeto. Então, vamos conhecer aqui a interface, né? Para vocês poderem conhecer aqui essa plataforma. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, esse aqui é o nosso palco e a gente tem um personagem nele que é esse tique, né? Então, a gente tá clicado nele aqui, ó, e a gente consegue movimentar ele com o mouse, tá? Um botão esquerdo do mouse, a gente consegue movimentar o nosso bichinho aqui, tá? Nosso personagem. Se por acaso eu clicar aqui, ó, eu consigo alterar algumas cores, eu consigo realizar outras coisas com ele, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, opa, já cliquei, ó, tô na lata de tinta, ó, venho aqui e coloco uma outra cor. Ah, eu vou vir aqui agora, pegar a seta, vou pintar esse chapéu de outra cor. Então, venho aqui, escolho uma cor, então vou vir aqui o vermelho e simplesmente jogo aqui a cor, tá vendo? Então, são outras coisas que também dá pra fazer aqui, tá? Eu posso adicionar outro personagem? Posso. Eu posso clicar aqui nesse botão de mais. Tem outros personagens aqui, por exemplo, né? Animais, personagens como árvores, planetas, ó, objetos, enfim, tem muita coisa aqui. Então, você, por exemplo, pode escolher. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu colocar aqui um cavalo. E clico aqui na seta de mais. Então, esse seria o cavalo e o bichinho, né? Certo? Então, aqui a gente tem esses dois personagens. Para poder remover, então eu vou até remover esse daqui, ó. Eu vou dar um clique nele e clico em remover, tá? Então, clico aqui no X. Eu vou deixar ele aqui, tá? Então, eu vou manter esses dois aqui. E aqui eu posso adicionar mais personagens também, tá? Agora a gente vai vir para essa parte, né? Então, esse aqui é a nossa exibição, né? Para exibir o conteúdo nele, né? Então, ele tá aqui, ó. A gente consegue ver ele em tela cheia, tá? A gente tem essa opção de grade, caso a gente queira alterar e saber onde a gente está posicionando determinado, ó, tá vendo? Determinado ponto do plano cartesiano a gente consegue. Então, ó, posso vir aqui, simplesmente, ó, movimentar. Então, vou colocar ele aqui em cima do cavalo, ó. Vai ficar meio estranho porque, né, mas tudo bem. Posso clicar aqui em desmarcar, tá? E é isso. Aí eu posso simplesmente, ó, vir aqui nesta opção, que é o nosso cenário, e colocar aqui. Então, a gente tem aqui, né, o campo, a gente tem um cenário de praia, um cenário de noite, um cenário, enfim, tem muita coisa. Então, vou colocar um aqui, esse cenário, para ficar legal, ó lá, tá vendo? E pronto. Eu posso criar também outros cenários. Então, posso clicar aqui nesse botão mais, ó,
e adicionar, só que aí é outra cena, então eu teria que simplesmente colocar essa mesma cena, ou se, por exemplo, ele saiu do cavalo, então eu vou até deixar ele aqui. E aí ele foi para, por exemplo, para a quadra aqui, ó, de basquete. Tá vendo? Eu clico aqui. Aí o que acontece, né? Então aqui a gente tem a nossa primeira cena e a segunda cena. Então como se fosse uma historinha mesmo, ó. O meu bichinho ele tava andando de cavalo e simplesmente, né, foi jogar bola. Foi jogar basquete, né? Perdão. E aí do nada ele foi jogar basquete. Enfim. Aqui a gente tem a opção de escrever o nome do meu conteúdo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui oi, tá? Só pra colocar. Então, posso posicionar ele aqui, mas não é necessário, né? Porque a gente não vai precisar. Então, eu seguro com o botão esquerdo do mouse, ó, e removo isso daqui, tá? Esse aqui é para uma outra opção e esse aqui também, mais pra frente a gente vai falar, tá? Já que na parte inferior a gente tem a paleta de blocos, que é muito importante para executar a determinada ação do que vai acontecer aqui, né? Então aqui a gente tem um bloco amarelo, que é o bloco de eventos, que é o bloco que vai acontecer tudo. Então, para que o meu cavalo e meu personagem, por exemplo, ele conversem ou eles aconteça alguma ação, né, alguma animação, narrativa, enfim, alguma coisa do tipo, vamos ter que precisar utilizar essa bandeira, tá? A gente pode também utilizar, por exemplo, esse daqui, que é ao iniciar ao tocar, então posso tocar no personagem e ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, se movimentar, né, andar. Ou também posso utilizar aqui a colisão, então, por exemplo, um cachorro vindo aqui até o cavalo, para assustar o cavalo, eles se colidirem e aí eles se movem, por exemplo, se movimentam, né? E aqui também tem a opção de você enviar para um ou para outro uma mensagem, né? Então, você inicia essa mensagem com a cor laranja, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Clico nessa setinha, tem essas cores de cartinha. Então, você consegue se comunicar aqui com eles. Para remover o bloco, eu simplesmente jogo ele aqui para fora, ó. Opa! Joguei aqui para fora, pronto. Foi removido. Ótimo, agora a gente vai para os blocos de movimento. Esses blocos de movimento é muito bacana, né? Porque vocês estão inserindo o código aqui. Nesse caso, ó, vocês têm que tomar cuidado, porque, ó, por exemplo, aqui, ó, ficou na cartinha, eu vou remover, ó. Então, aqui, ó, só ficou o bloco no tique. Então, eu vou colocar esse bloco no cavalo também, tá? Para que eles façam a mesma coisa junto. Então, eu vou fazer o quê? A intenção aqui é movimentar o cavalo e o bichinho para eles irem juntos, né? Eles vão se movimentarem. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem um bloco de movimentos e a gente tem essas setas aqui, né? Então, a gente tem a seta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, girar, pular e etc. Então, vou clicar aqui primeiro, ó. Vou colocar uns 3 bloquinhos aqui e vou clicar aqui na bandeira. Então, quando eu executar a bandeira, ó, ele simplesmente vai se movimentar. Se eu clicar de novo, ele vai voltar para a posição inicial e voltar até onde finalizou o nosso código, né? Mas eu quero o quê? Eu quero que simplesmente o meu cavalo também ande. Então, vou clicar aqui no cavalo e vou colocar mais 3 blocos. E agora sim, eu vou clicar, ó, os dois vão juntos. Agora ficou melhor, né? Então, aí eu vou voltar para o tique e eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente pedir para que ele gire, ó. Então, tem essa opção aqui de girar. Vou girar umas 3 vezes para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele executou o quê? Os 3 passos e depois ele girou 3 vezes, ó. Só que ele tá deitado, né? Então, poderia contar a história que ele caiu, né? Então, para as crianças, ou simplesmente vai da imaginação. Eu quero que ele dê uma pirueta aí. Então, vai colocando a quantidade de blocos. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar a quantidade de blocos aqui para que o meu bichinho ele fique na posição normal. Então, vem inserir, vamos ver se ele vai, ó. Mais um, vamos ver se vai. Um pouco mais um. Vamos lá. Agora foi, né? Aí, agora sim, tá vendo? Então, o que você vai trabalhar aqui com a criança? Você vai trabalhar, olha, quantos passos que o bichinho deu? 3 passos. E quantas vezes ele girou aqui? Então, vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele girou 12 vezes. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente, depois que a criança aprendeu, né? Depois que a criança aprendeu a fazer desta forma, você pode ensinar ela que assim, ó, simplesmente jogar todos esses blocos e colocar a quantidade de vezes que ele girou. Quanto que foi? Foi 12 vezes? Vai aparecer aqui a calculadorinha, você coloca 12 vezes. E vamos fazer o teste novamente, ó lá.
e ficou o código mais limpo do que aquela quantidade de bloquinhos, né? Então aí, né, a gente vai colocar essa quantidade de bloco, né? Então as crianças menores, elas vão inserir bloco a bloco. Depois as crianças avançando, entenderem como funciona, aí você pode inserir, ó, dessa forma. Então, em vez de colocar 12 vezes 12 blocos aqui, eu simplesmente coloco um e altero aqui o valor de quantidade que foi, certo? Maravilha. Aí a gente tem aqui essa opção, eu vou até remover esse girar que eu não vou querer que ele gire. E serve o mesmo aqui para o movimento, tá? Então, por exemplo, se eu quero chegar aqui, então você vai ver a quantidade que precisa para chegar. Então, vamos supor, vamos colocar aqui para ver, para executar o que acontece. Ó, precisa de mais. E aí você vai testando, né? Então, vou até remover isso aqui. Vou colocar aqui umas 12 vezes, vamos ver? Mais ou menos umas 12 vezes, né? Vamos colocar umas 14. E aí serve mesmo para o cavalo. Aí. Então aqui eu venho, ó, removo e coloco. E vai os dois juntos, tá vendo, ó? O cavalo até sai um pouco de cena. Mas aí é questão da criança, né? Aí eu não quero que o cavalo some. Então a criança vai vir aqui e vai fazer o quê? Aí ela vai pensar. Como que eu faço? Se eu avancei, eu tenho que diminuir, né? Então vem e coloco. Então vai fazendo teste. Então vai da criança aprendendo um pouquinho mais. E assim por diante. Ele vai mudar um pouco de posição também, né? Ó, tá vendo? Então vou ter que mudar do tique também. Então vamos colocar 12. Mesmo assim, ele vai avançar mais. Vamos colocar 10. Tá vendo? Então é muito bacana, faz a criança pensar mesmo. Ó lá, agora sim. Show! Fez isso, agora a gente vai, né? Tá trabalhando aqui, vamos supor, a gente quer que o cavalo pule, né? Então, o que a gente faz? A gente vem pro cavalo, ó, eu utilizo esse bloco aqui. Então, quando ele chegar aqui, ele vai pular, ó. Tá vendo? Pulou. E também serve aqui para você colocar a quantidade de pulos que o cavalo vai dar, né? Opa, aqui. E aí você vem aqui, né? E insere mais um pulinho aqui para executar. Tá vendo? Maravilha. Agora a gente tem esse outro bloco aqui que eu queria mostrar para vocês, que pode ter um diálogo entre eles. Então, por exemplo, o meu cavalo... Não, meu bichinho aqui, ele vai falar. Depois que ele executou todo esse conteúdo, eu vou vir aqui nesse bloquinho roxo, ó, clico aqui e eu escrevo, ó. Por exemplo, cheguei. Tá vendo? E aí, simplesmente, quando eu clicar na bandeira, vai executar tudo que ele tem para executar e vai dizer cheguei, né? A gente também tem um bloco aqui, né, que vai fazer o quê? Com que ele, por exemplo, fique maior. Então, vamos lá, ó. Ele vai executar tudo. Olha lá, e ele ficou maior, tá vendo? Então, eu posso colocar um maior aqui também. Tá vendo? Então, vai da sua criatividade. Aí, aqui ele vai ficar menor, esse bloco, vai diminuir o meu bichinho. E desse aqui, ele vai repor o tamanho, vai estar o tamanho original dele. Vamos colocar o menorzinho, ó lá. Vai crescer, diminuiu, tá vendo? E esse daqui é muito bacana, que esse aqui é o de desaparecer. Então, ó, esse aqui é muito legal de se trabalhar com a garotada, ó. Cresceu, sumiu. Então, você pode estar trabalhando a imaginação das crianças. Então, ai, o tal personagem sumiu. E agora? Como que a gente faz para chamar ele? Aí você vem e coloca, ó. Ele vai sumir e aparecer. Ou ele vai aparecer em outro cenário. E assim por diante. Tá vendo? Maravilha. Agora a gente vai aprender esse bloco aqui, ó. Que é o de esperar, tá? Que é, por exemplo, se poderia esperar aqui, ó. Uns 10 milissegundos entre ficar maior e menor, por exemplo. Então, volta aqui e coloca para desaparecer, ó. Vou fazer assim. Ele vai executar, ele vai dizer cheguei, vai aumentar, vai esperar 10 segundos e vai 10 milissegundos e vai desaparecer, tá? Então, são esses blocos aqui que você vai colocando, esse bloco de parar, esse bloco de velocidade. Então, tem como você aumentar o nível ou diminuir. Você tem esse bloco de repetição, que ele pode executar tantas vezes, e assim por diante, tá? Esse outro bloco aqui também, a gente tem essa opção de trocar de cenário. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, colocar nessa opção, e quando eu clicar na bandeira, ó, ele trocou para esse cenário. E aí a gente pode fazer uma outra animação, né? Que pode ser o quê?
posso simplesmente vir aqui, ó, colocar um outro personagem. Vou colocar aqui, como a gente tá numa de basquete, ó, vou colocar uma bola de basquete, vou posicionar ele aqui e agora eu vou jogar ele lá na cesta. Como é que eu faço? Como eu tô trabalhando com o personagem bola, então eu coloco na bola. Então, quando eu clicar na bandeira, o que a minha bola vai fazer? Ela vai vir até aqui e vai até lá, tá? Então, ele é bem preciso, né? Na verdade, ele é bem fixo, né? Então, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai vir aqui, vai vir mais ou menos o quê? Umas 5 vezes? Vamos ver? Vou colocar uns 5 bloquinhos aqui para ver o que acontece, ó. Ele vai vir até aqui ao meio, mais ou menos, né? Dá para colocar mais um. E vai ir para cima. Então, vem aqui, ó, e coloca o bloco para cima. Quantas vezes para cima? Aí você vai colocando os bloquinhos. Nesse caso aqui, vamos colocar uns 12 mais ou menos. Vamos ver. Opa, 12 passou. Então, vamos colocar aqui uns 10. 10 acho que também é muito. Tá vendo, ó? Mais ou menos uns 7. Vamos lá. Ó, praticamente é um 8 ou 9, né? Aí, mais ou menos assim, e pronto. E aí pode, né, simplesmente vir aqui, colocar um áudio dele gritando, uhul, né? Então esse daqui você coloca, ó, tem esse barulhinho de pop, né? Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, ó. E aí ele faz pop, ou você pode simplesmente clicar aqui e gravar um áudio de ganhei, ou pode trazer essa mensagem aqui, né? Ganhei, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Ganhei. Na verdade, nesse caso a bola não fala, né? Então, eu removo aqui a bola, coloco aqui no tique, e aí eu vou colocar, quando eu clicar quando eu clicar na bandeira, né? Eu vou ter que esperar tantos segundos, então eu vou utilizar esse daqui, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui uns 40 segundos. Será que dá para a bola ir até lá? E aí ele vai dizer isso daí, ganhei. Tá vendo? Então é tudo questão de planejamento, de executar aí, ó. Vamos ver se vai. 40 segundos é muito, ó. Então a gente muda, ó. 30, por exemplo. Vamos ver se vai agora. Aê, deu certinho, ó, tá vendo? Então são essas atividades. Agora eu vou executar tudo do zero. Então eu vou clicar aqui, então meu cavalinho, ele tava lá, ele chegou, foi jogar bola e simplesmente, ó, foi jogar basquete, né? E simplesmente fez cesta. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, o Scratch Junior, como baixar, como é simples. E como essa plataforma, ela é bem educativa, você percebe aí que a gente aprende, né? Tanto a criar uma narrativa, uma historinha ali com a criança, né? Com o cavalo. Aí também, né, trabalhar ali, por exemplo, as setas direcionais, né? Trabalhar a lateralidade. Então, por exemplo, o meu bichinho, ele vai se mover pra onde, né? Pra cima, pra baixo, ele vai pro lado direito, pro lado esquerdo, né? Então, no caso aqui, né, ele tá indo pra frente, ele tá junto com o cavalo. E aí, na segunda cena, como que eu vou fazer para chegar até a minha cesta? Então, você vai lá, fala pra criança, aí ela vai colocar, né? E ele vai ir, ó, quantos mesmo? Era 5, 6, né? 6 vezes pra frente e depois mais 8 pra cima. E assim por diante. E feito isso, pessoal, terminou o jogo, vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha e vai aparecer aqui. Então, você simplesmente pode colocar o nome do seu projeto. Então, vou escrever aqui, ó, primeiro projeto, tá? E vou clicar aqui nesse visto. Feito isso, quando eu clico aqui no início, ó, aí eu tenho o meu primeiro projeto aqui, ó, tá vendo? Então, provavelmente de vocês vão estar aí. Então, simplesmente quando vocês clicam aqui, se vocês clicar aqui no X, já era. Vocês perderam o projeto, não tem como salvar, tá? Então, tomem cuidado na hora de executar isso. Então, aqui o nosso projetinho de volta. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vocês percebem como que é a didática aqui de trabalhar com esses bloquinhos? Como é interativo, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente pode criar narrativa que o amiguinho, o Tique, né? Pode dar um outro nome também. Ele estava a cavalo, passeando, né? Então, ele foi até o local lá do basquete, né? E aí, no basquete, ele foi, jogou bola e fez a cesta. Então, ele diz ali, ganhou. Então, a gente consegue trabalhar a criatividade da criança, né? A invenção da criança, de ela mesma criar sua própria história,
de colocar o nome dos personagens, né? De criar aqui a quantidade de bloquinhos. Ah, quantos passos o meu cavalo vai se movimentar? A gente está trabalhando a lateralidade da criança. Então, se ela vai para frente, para trás, para cima, para o lado, né? Direita, esquerda. Então, a gente consegue trabalhar esse conteúdo com a garotada. Ah, mas quantos passos tem que dar para frente para ele ir lá para cesta? Por exemplo, eu fiz esse código de ele vir em linha reta e simplesmente jogar lá. Mas a criança simplesmente poderia vir aqui, ó. Deixa eu ver. Ela poderia pensar dessa seguinte forma, ó. Ela vai vir primeiro aqui e depois executar isso aqui, ó. Vamos ver, ó. Então, ela primeiro vai vir aqui e depois vai ir pra cima. Não tem problema, ó. E aí vai ter que mudar o tempo, né? Não tem problema. Vamos testar aqui, ó. Umas 5 vezes, vamos ver? Tá vendo? Então, vai estar trabalhando. Então, não precisa necessariamente ser igual, né? Então, ó, no caso, ó lá. Tá vendo? Ela pode vir desse jeito, ó. Opa. Vamos ver, ó. Lá. Foi uma vez, assim. E aí, ela vira para a direita. Tá vendo, ó? Então, é tudo questão da lógica da criança. Como que a criança quer ir? Ah, eu quero ir para o caminho mais longo. Ah, eu quero ir para o caminho mais perto. E assim por diante. Posso colocar movimentando ele junto com a bola? Sim. Então, isso daí vai da prática, do aprendizado que vai ir criando, certo? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui para minha casinha no início. E eu queria convidar vocês para participarem do meu curso, tá? Onde eu ensino, né? A como criar o labirinto com esse joguinho bacana, que aí entra as cartinhas. A fazendinha, quando a gente colida, né? Com, no caso aqui, o cachorro encostou na galinha, né? Chegou na galinha e deu aquele fuzuê. O jogo do polvo, então, quando ele encosta na estrelinha. O movimento do carro, o astronauta e aqui o diálogo entre 2 personagens. Bom, então é isso, né? E eu vou deixar então o link na descrição para caso você queira aprender a utilizar o Scratch Junior de forma pedagógica, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal e até mais!